Viver é traumático. A gente é traumatizado desde a hora que nasce. Nenhum problema. O problema são certos traumas que atravancam a vida da gente, que impedem a gente de funcionar adequadamente. E talvez você já tenha vivido uma situação muito curiosa, que é de ter alguém que você gosta, algum filho, pai, parente, amigo, não importa, que passou por uma situação muito traumática e você diz, e agora? O que é que a gente faz? Como é que a gente ajuda essa pessoa? Quer descobrir? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E para que eu não seja uma pessoa traumatizada e precise de ajuda, comece você já se inscrevendo nesse canal, vindo fazer parte da família Nós da Questão, deixando logo o gostei, porque no final, se você não gostar, é só botar o não gostei, e ativa o sininho para receber notificações. Fazer isso não é traumático, mas não fazer pode me traumatizar muito. Então, faça. Mas, dado esse recado, vamos pensar sobre essa questão do trauma. E aí eu não estou falando no trauma no sentido psicanalítico da palavra, não. Não isso. Eu estou falando no trauma no sentido mais cotidiano, mais corriqueiro. Por exemplo, você capotou um carro. Isso é traumático, né? Você pegou um elevador e passou 5 horas preso dentro de um elevador com mais 10 pessoas e uma delas, sabe-se lá o que é que tinha comido, não parava de peidar dentro desse elevador. Além de traumático. Isso é intoxicante. Pois bem, isso tudo são traumas, não é, que a gente passa. Você vai andando, vê uma moto, lhe rouba o celular. Na Paulista, só Jesus na causa, porque você não pode pegar o celular na mão. Do nada aparece, olha, Mr. M na bicicleta e faz a mágica e seu celular desaparece. Então, situações traumáticas a gente passa o tempo inteiro. Tá, mas esses traumas do dia a dia que acontecem na vida das pessoas, o que é que a gente faz com isso? Então, vamos a algumas diquinhas que você de fato precisa seguir. A primeira é não minimize o sofrimento da pessoa. A gente tem sempre a mania, e a intenção é boa, para tentar fazer o outro parar de sofrer com aquela situação traumática, a gente tende a minimizar. Olhe, não faça isso, tem gente pior, veja lá, podia ter sido muito pior. Podia ter sido pior, tem gente pior, mas eu com isso, o que importa é o que eu estou vivendo. Então, não minimize o que a outra pessoa está vivendo. Isso, além de não ajudar, desvaloriza o outro e, dependendo da pessoa, pode afetar a autoestima da pessoa. Porque a pessoa vai olhar e vai dizer, meu Deus, realmente eu não devia estar sentindo isso. Você pode sentir. Talvez o seu vizinho não sentisse, mas aquela pessoa sente. O segundo ponto é, pergunte se você pode ajudar em alguma coisa. Você pode. A sua escuta é uma ajuda. Mas antes de chegarmos neste passo, pergunte se você pode fazer alguma coisa, alguma ajuda objetiva. Às vezes é preciso ajudar objetivamente se eu tenho disponibilidade para tanto. Você sabe qual é um lugar ótimo para você fazer esse tipo de exercício? Em velório. Se você conhece a pessoa que perdeu o ente querido, evita esse papo de chegar... Meus pêsames, meus sentimentos. Não tem, nem tem seus pêsames, nem seus sentimentos, não tem nada disso. Isso é uma frase formal da sociedade. Sabe o que é que você faz no velório, se você gostar da pessoa, que está passando pelo trauma de ter perdido alguém? Fulano, eu estou aqui com você. Você precisa que eu faça alguma coisa. Há alguma coisa objetiva que você esteja precisando. Tem alguma conta que deixou de ser paga? Você quer que eu vá ao banco para você? Você quer que eu traga alguma comida? O que é que você está precisando? Pronto, esse é um bom exemplo de perguntar ao outro o que é que o outro precisa. Depois, no segundo momento, depois do velório, o outro vai precisar ser muito escutado, certamente. Mas antes, você oferece ajuda objetiva e pergunta ao outro, eu posso fazer alguma coisa por você? Se puder e se tiver disponibilidade para, faça.
Outro ponto é: não critique as reações da pessoa. Cada um reage ao trauma de uma forma. Não adianta chegar para uma pessoa e dizer: ai, mas que besteira, tanto tempo tu ainda tá falando nisso, eu passei pela mesma coisa, uma semana depois eu já estava bom, recuperado. Você não é régua para o mundo. E cada pessoa responderá ao trauma de acordo com a sua história de vida, com a sua bagagem interior. Então é preciso que você comece a não criticar a reação do outro. Até porque na hora que você faz isso, você está partindo do princípio que a forma certa de reagir é a sua, né? E de fato a sua é a certa, para você, mas não para mim e não para ninguém. Não banalize a experiência traumática do outro fazendo comparações. Isso é algo muito ruim. Como eu acabei de dizer, é uma banalização. Na hora que você começa a comparar o que o outro está passando com o que outras pessoas passaram ou poderão passar, tenha paciência. Certa vez, um médico me disse uma coisa. Ele me disse que a pior dor que alguém pode sentir é a cólica renal provocada por um cálculo. Ele disse que é uma dor tão absurda que pode levar uma pessoa a um infarto. Dada a descarga de adrenalina é tão grande que se você for uma pessoa mais velha ou não tiver lá a saúde muito boa, você pode acabar morrendo do coração da dor de um cálculo renal. Então ele disse, não há dor mais lancinante do que você ter uma pedra dentro dos seus rins se movendo dentro de você e lhe rasgando por dentro. Eu olhei para ele e disse, tem dor pior, muito pior do que a dor de uma cólica renal. Ele olhou assim para mim, a dor que eu estiver sentindo. Porque se eu estiver com uma dor de ouvido, não tem dor no mundo pior. Se eu estiver com uma dor no dente, não tem dor no mundo pior. Se eu estiver com a dor de uma unha encravada, não tem dor no mundo pior. Para mim, naquele momento. Então, a pior dor é aquela que a gente está sentindo. Então, ele estava vendo papel de besta, de dizer que a pior dor é da cólica renal. Porque ao fazer isso, ele desconfigura todas as outras dores que as pessoas estão sentindo. Então, quando alguém está com dor, por certo, ele chega e diz, deixa de besteira, isso não é um cálculo renal. Quer saber o que é dor? Tem um cálculo renal para saber o que é. Isso não funciona desse jeito. Isso é uma desconfiguração, é uma desvalorização do outro. Não faça comparações se você quer ajudar alguém que passou por um trauma. Também não faça o outro se sentir culpado. Isto não faz o menor sentido. E as pessoas fazem. Tá vendo? Eu lhe avisei que não fosse. Eu lhe disse que não ia dar certo. Bem que eu sabia que você ia quebrar a cara. Mas também, não é, sair com o celular naquela hora. Compreende de que isso ajudará uma pessoa que está passando por um trauma. Isso só mostra a sua crueldade, a sua incapacidade de ser empático ou empática. Tanto faz. Na verdade, absolva esta pessoa da culpa. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Ideia. Se vocês acompanham minhas lives, vocês sabem quem é a Ideia. Pois bem, estava eu esperando Ideia chega, esbaforido, sem ar, agoniado, aperreado. Eu disse, Ideia, o que foi que aconteceu? Acabei de ser roubado, roubaram o meu celular. Eu vinha com o celular na mão, ia respondendo uma mensagem, passou um cara numa moto, parou, tirou um revólver da cintura, mandou eu passar o celular e levou meu celular. Bem, eu podia ter olhado para a Ideia e ter dito, Ideia, quem mandou você estar com o celular na mão? Você é algum burro, algum doido? Não sabe que na rua a gente não pode andar com o celular na mão? Tá aí, bem feito. Isso daí é culpa sua, né? Tem gente que faria isso. Isso serviria para quê? Eu olhei para a Ideia e disse o seguinte, Ideia, você está bem? Você está machucado? Você foi machucado de alguma forma? Ele disse, não. Eu disse, então, não sofra por um celular. Sabe por quê? Porque o ladrão precisava do celular para comprar droga. E você trabalha. Você tem seu salário, você vai comprar outro celular. Isso não é um problema. Eu sei, é aborrecido se perder um celular, é uma coisa cara, mas o homem precisava de droga.
Então ele foi e pegou seu celular, que a essas alturas ele já está fumando o seu celular numa pedra de crack. Então, sossegue. Acontece, muitas pessoas são assaltadas durante o dia. Está tudo bem. Se você não está machucado, você tem um trabalho, você tem salário, isso é o que importa. Sossegue. Compreende? São duas abordagens completamente diferentes. Agora, quanto de culpa você bota na cabeça de uma pessoa que passou por um trauma? Há quantas pessoas que passam por algo traumático você disse que avisou, que sabia, que ela sabia, que você preveniu, que o mundo disse, que estava na cara? Nada disso. Incentive a pessoa a falar sobre o que ela está sentindo, mas incentive com gentileza. Não pressione o outro a confiar em você. O outro pode não estar pronto para falar sobre aquilo. Então ofereça um ouvido amigo, um ouvido sem julgamentos, um ouvido acolhedor. Quer ajudar quem está passando por um trauma? É isso que você tem que fazer. Escuta, você quer conversar comigo sobre isso? Você quer me dizer o que é que você está sentindo? Desabafa um pouco comigo. Não, eu não quero nem pensar nisso. Tá bom, então não tem problema. Mas quando você quiser falar sobre isso, eu estou aqui e eu vou lhe escutar. Mas se você não quer falar sobre isso agora, não tem problema. Não entra nessa de... Tu tem que falar. Mulher, fala. Que se tu não falar, tu não fica boa, mulher. Mulher, pelo amor de Deus, o psicólogo disse que tu tinha que falar. Para, bebê! Para, que não é assim que se trata outro ser humano. Não é? É preciso acolhimento, respeito, carinho, entender o time, o tempo do outro. E por fim, não tente fazer escolhas por ela. Respeite as escolhas dela, incentive, oriente se for o caso, mas respeite as escolhas dessa pessoa. Não, você tem que ir na polícia fazer o BO. Tem que ir, esse negócio pode ficar assim não. Chegue, vamos. Não, mas eu não quero ir, eu não estou pronto. Não, mas você vai, venha cá. Tem que ir, esse negócio não pode ficar assim não. Para, bebê! Para de novo. A escolha de como a coisa vai agir, vai funcionar, como a pessoa vai lidar com aquele trauma, isso tem que depender da possibilidade, do movimento e do ritmo do outro. Não faça escolhas pelo outro, não tente fazer. Mas eu estou certo, eu sei qual é a escolha adequada. Tudo bem, você pode até saber, mas se a pessoa não for menor de idade e estiver sob sua responsabilidade, as escolhas não são suas. Você precisa até apontar, sugerir, mas pode ser que o outro não possa com aquilo. Pode ser até a melhor escolha mesmo, mas o outro pode não poder. E aí, como faz? Você traumatiza ainda mais o outro, rasgando o outro porque você acha que é a coisa certa a ser feita? Vá por aí não. Ah, mas eu não tenho paciência para isso não, mando logo pro psicólogo. Por que é que eu preciso fazer isso? Sabe por que você precisa fazer? Porque você também é um ser humano. E se você não está passando hoje, você passará amanhã, porque todos nós passaremos por situações traumáticas na nossa vida. E sabe o que é que acontece quando a gente está passando por uma situação traumática? A única coisa que a gente quer é acolhimento, amparo e respeito. Você não gostaria, se você estivesse passando por uma situação difícil, que fosse assim? Pois bem, dê ao outro o que você gostaria para si, porque essa história de viver nessa coisa, do pavão, eu não preciso de ninguém, troque isso por algo mais realista. Nós não somos nada sem o outro. Pense nisso. Tchau, até a próxima!